Paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Bom dia, irmãos. Que bom estar aqui com os irmãos, viu? Não é muito comum vocês me verem num domingo pregando, não é verdade? Mas me verem numa sala de aula é muito normal, é muito comum. Eu gosto muito, amo. Isso para mim está sendo tudo muito novo, né? E ainda mais no domingo de Páscoa. E nós vamos falar algumas coisas hoje, tratar alguns assuntos. Mas antes de chegar exatamente na palavra que nós vamos tratar, eu preciso fazer uma introdução. E essa introdução é exatamente sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é passar, ou peça, em hebraico. Oi. As crianças me perdoem, irmãos. Está vendo? Não estou muito acostumado. As crianças, por favor, nós vamos orar. Amém? Para as crianças subam, me perdoem, irmãos. Não estou muito acostumado a pregar no domingo. Amém. Faltando criança aí. Amém. Amém. Ora, por favor. Vamos orar pelas criancinhas. Estenda sua mão para cá, em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai. Graças nós damos ao Senhor, Deus, por essas crianças, ó Pai, pela vida delas. E nós, como uma igreja, Deus, nós profetizamos a bênção do Senhor sobre a vida delas, ó Pai. Que elas possam crescer em graça, sabedoria, que o Senhor possa cuidar do crescimento de cada uma delas, ó Deus. Que os pais dê sabedoria para eles também, Pai. Que nenhuma delas venha se desviar dos seus caminhos, ó Deus. Nós oramos, consagramos, Senhor, a vida delas, em nome de Jesus. Amém. Agora sim. Feche seus olhos, por favor. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Na Tua presença nós queremos Te agradecer, Jesus. Por mais um dia, ó Pai, a Tua misericórdia se renovar sobre as nossas vidas. Assim como o irmão acabou de orar aqui nas ofertas, Senhor. Que verdadeiramente, ó Pai, é maravilhoso, Senhor, poder estar na Tua presença, Senhor. Não há nada melhor do que isso, Jesus. E poder saber, ó Pai, que verdadeiramente o Senhor nos guardou durante a noite, ó Pai. Acordar bem disposto, com saúde, ó Pai. E mais uma vez, Senhor, estamos prontos para aprender um pouco mais da Tua palavra. Que o Senhor possa se revelar a nós através dela. Nos fala nessa manhã, Jesus, e que verdadeiramente o Senhor sabe, ó Pai, que sou inteiramente dependente do Senhor para tudo e todas as coisas, Pai. Para tudo e todas as coisas, Senhor, e principalmente na palavra. Pai, verdadeiramente nos use, ó Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. E como eu dizia, faremos a introdução sobre a Páscoa. Os irmãos podem sentar, por favor? Depois que Abraão morreu, seus descendentes foram chamados de israelitas. E depois de 500 anos, se tornaram escravos no Egito. E Deus levanta um homem chamado Moisés e seu irmão Arão, para ser o libertador do povo. Ô irmão, obrigado. E o Senhor disse assim a Moisés: vá a Faraó e exija que ele liberte o povo de Israel, o meu povo. E assim fez Moisés. E Moisés chegou até Faraó e disse a ele o que Deus tinha pedido. Mas Faraó disse assim: quem é esse Senhor? Eu não o conheço. Ou seja, desprezou, fez pouco caso do Altíssimo. Deixa eu ler aqui, quer ver? Ó. Êxodo 5, se você quiser, pode ficar sentado, tá bom? Êxodo 5. Êxodo 5, 2 diz assim: mas respondeu Faraó: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz para que deixes ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. Êxodo 5, versículo 2. Então, a partir de agora, começou uma luta entre Faraó e Moisés, Faraó e Deus. Nós todos conhecemos a história, mas preste atenção em alguns detalhes, que eu preciso desses detalhes para chegar na palavra.
E começou então algumas pragas. No total de 10 pragas, o Senhor lançou sobre o Egito, sobre a terra do Egito. E cada praga que tocava a terra do Egito, ela confrontava a cultura dos egípcios. Nós sabemos que a água foi transformada em sangue, né? A água do rio Nilo. E o rio Nilo para eles é como um deus, existe o deus do rio Nilo. Então afrontou diretamente a um deus deles. Então cada praga afrontou a um deus egípcio. E preste atenção, eu não vou falar sobre cada uma delas, porque nós vamos tomar muito tempo. Transformou invasão de rãs, infestação de piolhos, nuvens de moscas, morte do gado, úlceras nas pessoas, chuvas de pedras, nuvens de gafanhotos, escuridão que cobria o sol por 3 dias seguidos e a última praga. A última praga foi a morte dos primogênitos. Não somente dos homens e das mulheres, mas a morte também dos animais. E aí nós vamos ler novamente. Êxodo 5, 14. Deixa eu ver se é 14. Não, me perdoe. Tá. Êxodo 12, versículo 13. Diz assim: Deus diz aos israelitas que o sangue nos batentes das portas seria um sinal para que eles não fossem atingidos por uma praga quando ele ferisse o Egito. Vamos ler de novo. Deus diz aos israelitas que o sangue nos batentes das portas seria um sinal para que ele não fosse ferido, atingido por uma praga quando ele ferisse os egípcios. No verso Êxodo 12, verso 3, diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 13. Mas o sangue vos será por sinal, repete, sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 14. E este dia vos será por memorial, celebrai-vos por festa ao Senhor, através das vossas gerações, lembrais por estatuto perpétuo. Amém? Então esta era a Páscoa do Senhor no Velho Testamento, que é a libertação do povo do Egito. Nesse caso, a primeira Páscoa, que é quando Deus dá um sinal ao povo de Israel, que era matar um cordeiro. Eles iriam comer esse cordeiro, mas o sangue dele seria passado nos umbrais das portas, nos batentes das portas, para que quando à noite o anjo do Senhor passasse, não atingisse o povo de Israel. Mas acontece, irmãos, que o cordeiro também era sagrado para os egípcios, eles não podiam matar o cordeiro. E Deus feriu o Egito. E a Bíblia nos fala que o povo de Israel foi poupado, mas o povo egípcio sofreu com essa praga. Vocês entenderam que aqui falamos de sinal? Amém? Sinal. O que é um sinal? Quem aqui dirige? Levanta a mãozinha assim. Quantos aqui dirige? Ok. Se você estiver dirigindo e você vê uma placa de um quebra-molas a 50 metros. Olha, a placa não diz o tamanho do quebra-mola. A placa diz que tem um quebra-mola. Mas se você não reduzir a velocidade, você vai sentir o tamanho do quebra-mola, sim ou não? Mas a placa não indica o tamanho do quebra-mola. Ainda mais em Viçosa. Não são quebra-molas, são montanhas, né? Parece que o carro vai ser destruído. Pois então. Os sinais, ou o sinal, indica algo maior à frente, algo maior a acontecer. Ele aponta para algo maior. Se você vê uma placa de um museu, a placa é pequena, mas o museu é gigante. Então o sinal indica para algo maior. Não sou eu dizendo, eu dei um Googlezinho lá e está lá. Sinal indica para algo maior, ok? Esse sinal aqui, da morte do cordeiro, e o sangue passado nos umbrais das portas, apontava para Jesus, um sinal.
Todos conseguem entender? Todos estão compreendendo isso aí? Amém? Amém. Agora você pode se colocar de pé. Nós vamos ler o texto. Evangelho de João. Capítulo 11. Onze 47. Depois vamos voltar. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 47, diz assim: Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o sinédrio e diziam, os fariseus: Porquanto este homem vem operando muitos sinais. Novamente, sinais. Ok. Volta, por favor, agora. Evangelho de João, capítulo 11. Agora, irmãos, são 47 capítulos. Não sei se eu leio ele todo, mas vamos ler ele todo, porque eu quero que todos nós entendamos o contexto inteiro. Amém? Vamos ler? Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, porém, ouviu isto e disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Depois disso, disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disse-lhe eles: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa, folgo de que eu lá não estivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: Vão-nos também, para morrermos com ele. E chegando, pois, Jesus encontrou já com 4 dias sepultado. Ora, Betânia, distante de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria, para as consolar acerca do seu irmão. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedides a Deus, Deus tu concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: Sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Respondeu-lhe Maria: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, quem havia de vir ao mundo. Dito isso, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, a sua irmã, e lhe disse: O mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia.
mas estava ao lugar onde Maria encontrara. Então, os judeus que estavam com Maria em casa e as consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo, lançou-se-lhe aos pés e disse-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se, e perguntou: Onde o puseste? Respondeu-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram então os judeus: Vede como o amava. Mas alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que ele não morresse? Jesus, pois, comovendo-se outra vez, profundamente foi ao sepulcro, e era uma gruta, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que se crês verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que estás em redor, e assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Saiu o que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Amém. Pode sentar, fica à vontade. Texto longo, não é verdade? Irmãos, esse contexto, nessa época, tudo era longe. Se você for ler o texto mais para frente, você vai entender que Jesus estava a 3 quilômetros. Mas mais para frente você vai entender que Jesus saiu um pouco mais adiante. Ele foi para quase 2 dias de viagem do local de onde estava morto. Mas olha que interessante. Maria e Marta mandam uma mensagem a Jesus. Ela podia mandar uma mensagem dizendo assim: Senhor, venha depressa para que o Senhor cure. Mas não. Olha a frase dela. Mandou ela uma mensagem. Não foi para o WhatsApp, não foi para o Facebook, não foi para o celular. Não tinha, irmãos. A mensagem demorava dias, noites, para chegar ao local. Tudo era longe. Tudo era longe. Aí eu fico imaginando que aquele homem que levou a mensagem, chegou até Jesus, falou: Jesus, olha, Maria e Marta, e Lázaro, aqueles que você o ama, mandam dizer ao Senhor que Lázaro está muito doente. E Jesus diz para ele assim: olha, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aí eu fico imaginando o mensageiro saindo correndo: glória ao Altíssimo, não é para a morte. Aí ele chega na casa de Marta e Maria. Mas acontece que Lázaro já estava sepultado. Como assim? Jesus acabou de dizer que não era para a morte. Imagina agora a confusão na mente daquele que levou a mensagem, naquela que recebeu a mensagem, que era Maria e Marta. Mas como assim o Senhor falou que não era para a morte? Meu irmão Lázaro morreu. Vai anotando aí isso na sua mente. Muitas das vezes nós achamos que o Senhor tem que fazer do jeito nosso. Elas não pediram para chamar Jesus, vocês perceberam isso? Elas apelaram para o amor que ele tinha para com Lázaro e para com elas. Todas as vezes que Jesus ia, a Judéia ficavam na casa deles. Jesus amava eles. Era comum ele estar na casa deles.
Você vê que essa Maria é aquela que enxugou os pés de Jesus com um perfume caríssimo e secou com os cabelos. Era um povo que amava Jesus, que estava próximo de Jesus, mas isso não significa que estar próximo de Jesus e amar Jesus, Jesus nos amar, não significa que isso é ausência de dor, ausência de doença. Não. Isso não significa que nós não vamos passar por dificuldades. Isso não significa que nós vamos estar ausentes de todas essas coisas. E muitas vezes quando a gente vem para a presença do Senhor, para a casa de Deus, ou aceitamos a Jesus, nós achamos que tudo vai ser maravilhas. Quando eu ficar doente, eu vou orar, o Senhor vai me curar. Quando meu filho estiver doente, eu vou impor as mãos e o Senhor vai curar. E achamos que o Senhor tem obrigação de curar. Achamos que o Senhor tem obrigação de fazer aquilo na hora que a gente quer. Aquilo que a gente quer. E muitas vezes nós nos tropeçamos e fazemos como Maria e como Marta, achando que será feito da forma que a gente quer. Eu fico imaginando a confusão no coração dela. E a Bíblia fala mais ainda que Jesus demorou mais 2 dias onde estava. Se eu sou amigo do Anderson e a esposa dele fala assim, olha, Homero, o Anderson está doente. E eu sei que você tem um remédio, o remédio está na sua prateleira. Não precisa falar mais nada. Eu sei que eu tenho que pegar o remédio e tenho que levar para o Anderson. Aí eu vou ficar mais 2 dias até o Anderson morrer? Não. Mas só que aqui, irmãos, é diferente. Aqui nós estamos falando de Jesus. Jesus disse assim, ó, isso vai acontecer para que o Pai seja glorificado. Glorificado. Só que Marta e Maria não sabiam ainda. Porque o mensageiro demorou a chegar. E quando chegou, lá já estava morto. E quando Jesus disse que iria voltar à casa de Lázaro, os discípulos falaram assim, mas mestre, espera aí, nós acabamos de ler que os fariseus estavam prontos para apedrejá-los. Aí Tomé, alguns interpretam que ele falou aquilo por coragem. Eu acho que é um sarcasmo, uma brincadeira. Vamos juntos para morrer com ele. Você acha que Tomé falou isso com coragem? Creio que não. Creio que ele falou assim, ó, já que ele vai, vamos lá morrer com ele então. Porque a verdade é essa. Mas Jesus, quando chegou à casa de Maria e Marta, a Bíblia fala que ela foi ao encontro dele. Mas olha que interessante, eu acho isso maravilhoso. Parece que as duas combinaram. Parece que as duas estavam prontas. Falaram assim, ó, quando Jesus chegar, eu vou falar isso, você também vai falar a mesma coisa. Porque, presta atenção. Chegando, pois, Jesus ao encontro. Cadê? Aqui. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso é Marta. Agora Maria, no verso 24. Não, minto. Aqui no 32. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, vendo, lançou-se-lhe aos pés e disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma frase. É a mesma frase. A mesma frase. Marta falou a mesma frase. Maria falou a mesma frase. Mas uma frase surtiu efeito em Jesus. Foi a de quem? Foi a de Maria. Mas há um detalhe aqui. A Bíblia diz que Maria, quando viu Jesus, lançou-se aos pés dele. Prostrou-se adiante de Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. A Bíblia fala que o Senhor se agitou e ele chorou. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Muitas vezes a nossa postura, adiante de certas coisas que acontecem nas nossas vidas, às vezes até permissão do Senhor, para que a gente verdadeiramente se prostre diante dele, louve a ele, reconheça a ele como o único, suficiente Salvador de verdade. O nosso lugar é este, se prostrando diante de Deus.
dobrando os nossos joelhos diante de Deus. Esta é a forma a qual o Senhor responde. Eu estou falando de dobrar os joelhos, irmãos. Eu estou falando de orar, de buscar a presença do Senhor, de buscar a face de Deus. Isso que eu estou dizendo. Mas muitas vezes nós fazemos isso em última coisa. Em última coisa. Mas olha que interessante. Ela diz assim, se o Senhor estivesse aqui. Está no passado, não é? Se o Senhor estivesse aqui. Jesus podia falar com ela assim, tu não me mandou chamar? Tu me mandou avisar? Então falaste correto. Por que não me chamaste então? Vocês lembram daquele soldado romano que disse assim, olha, meu servo está muito doente. Aí Jesus mais rápido possível falou, eu vou lá curar. Não sou digno de que entre na minha casa. Mande somente uma ordem e ele ficará curado. Esse soldado era romano. Não era dos nossos, mas sabia quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus? Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que uma ordem de Jesus, não importa onde ele estivera, curaria. E isso aconteceu. Foi curado. Gente, esses 3 amigos de Jesus vivenciaram milagres. Não é a primeira vez que Jesus ressuscita alguém. Não com 3 dias, não com 4 dias, lógico. Não era a primeira vez. Eles conheciam Jesus de perto. Tinham ciência de quem era o mestre. E uma delas ela fala assim, sim, eu sei quem é o Senhor. O Senhor Cristo, aquele que viria de vir, veio. Ou seja, ele é o Messias. Reconheceu Jesus, mas a fé dela está apontada no lugar errado, está lá no passado. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Muitas das vezes nós nos prendemos lá atrás, lá no passado. Lá no passado. Olha, lá no passado eu orava. Lá atrás eu jejuava. Eu buscava a face do Senhor. Nossa, como eu era fiel ao Senhor. Eu falo para mim, irmão, ainda bate no peito assim. Nossa, como eu orava. Meu Deus do céu. Eu evangelizava. Irmão. A Bíblia diz que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus de agora, irmãos. Não importa a situação, Ele é o Deus de agora. E muito mais. O Senhor é aquele que quer vivenciar contigo coisas pessoais, coisas íntimas. Coisas que Ele é necessário que você fale a Ele. Que você diga a Ele. Que você se lance aos pés dEle. Mas isso é de verdade. Eu fico pensando, sabe? Aquelas pessoas que estavam ali, igual aqueles judeus, dentro da casa de Maria e Marta. E vocês notam que quando Jesus chegou, eles falaram assim, nossa, quando Jesus chorou, eles falaram assim, nossa, como ele amava ele, né? Chorando. Mas espera aí, ele não podia ter, ele não é aquele que fez os cegos verem? Sim, então. Fez os coxos andar? Ele não podia também fazer ele ser curado? Poxa, olha a influência. Judeus, dentro da casa de Maria e Marta, falaram isso. Ou seja, até eles estavam com a fé apontada lá no passado. Deus é o Deus de presente. Deus é o Deus de agora. Deus não vai agir no seu passado não, irmão. Ele é o Deus de hoje, de agora. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus real. Nós lemos que lá no passado, lá no Velho Testamento, isso serviria de sinais. Lembra disso? No Evangelho de João, são catalogados 7 milagres. Seria 8 se a pesca fosse colocada, mas não é colocada como milagre. Então são 7, são catalogados 7 milagres. Mas não são colocados como milagres, são colocados como sinais. E o único milagre que não está nos outros evangelhos é o da ressurreição de Lázaro. Só está no Evangelho de João.
Só está no Evangelho de João. E olha que interessante. Olha que interessante. Sinais. Sinais. O sinal aponta para algo maior. Lá no passado, o cordeiro sacrificado representava aquele que viria de vir e ser sacrificado por mim, por você. Amém? Essa ressurreição de Lázaro já apontava para a ressurreição, algo maior, aquele que ficaria 3 dias e 3 noites. Jesus. E aqui Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim... Vamos ler, senão eu faço confusão. Esse Maria, deixa eu ver onde está. Onde está? Peraí. No 25? Amém, verdade. Está difícil de eu ler, tá, irmãos? Deixa eu explicar por que está difícil de eu ler. Eu passei a noite em claro. Quase fui parar no hospital essa noite. Um dia antes do feriado, deu mau jeito na coluna. Não estou conseguindo dormir, está doendo muito. E para mim preparar essa palavra com poucos dias, não foi fácil. O pastor Reinaldo está rindo ali, mas é verdade. Não foi fácil. Não tenho o hábito de pregar, então não está sendo fácil. Mas amém. Obrigado, viu, irmãos? Declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Como assim ele é a ressurreição? Ele não está falando que ele é que ressuscita. Ele está falando que ele é a ressurreição. Ele está falando que a pessoa, que é a ressurreição, é uma pessoa. Eu podia falar assim, porque para ressurgir tem que estar morto. Então, está ao contrário, está ao inverso, não é verdade? Eu podia falar assim, ó, eu sou a vida e eu sou a ressurreição. Mas não, ele está falando assim, ó, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Porque, irmãos, só tem vida quem está em Jesus, irmão. Só está vivo quem está em Jesus, irmão. Não há vida sem a presença dele, irmãos. Se você abrir a sua internet, dar um clique aí no Instagram, nesse monte de coisas que tem aí, você vai ver pessoas postando fotos na praia. Mulheres bonitas assim, seus biquínis, seus maiôs nas praias, tomando cervejinha. Na mente e no coração deles, acho que estão vivendo. Vocês estão entendendo? Irmãos, isso é aparência, irmãos. Isso é aparência. Muitos ficam ostentando coisas, irmãos, e passam os meses se preparando para no final de um feriado, de algo semelhante, ostentar, mostrar para o outro que estão vivos, que estão alegres. Você não precisa de nada disso. Você não precisa de nada disso. A nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria está no Senhor. A nossa vida está no Senhor. E outra, presta atenção. Os discípulos estavam preocupados com a pedra que estava na mão dos fariseus. Olha que interessante. Mas Jesus já estava pensando na pedra que iria tirar lá do sepulcro. Mas os discípulos não sabiam que a pedra maior estava com ele, que era a rocha viva, que era Jesus. A Bíblia fala que Jesus é a pedra angular. Olha que paralelo incrível, irmãos. O que estava com eles era a pedra maior. Eles não sabiam de nada disso. Eles não imaginavam isso. Que Jesus é. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, aquele que está falando com vocês aqui hoje, eu sei
quem é esse Jesus ressurreto, irmão? Porque me livrou da morte. Ele me livrou da morte. E eu já sabia que meus dias já estavam contados. E não é uma, não é duas vezes. Foram muitas. Então, creio eu que Deus é verdadeiramente esse Deus, o ressurreto. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Ele está dizendo para você, olha, não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. Talvez, irmãos, um dos maiores mistérios da humanidade seja a morte. A ciência não consegue descrever e explicá-la completamente. As religiões também não conseguem definir ela de forma completa. Você sabe por quê? Quantos que você conhece que voltou e explicou o que era a morte? Quantos? Eu só conheço um. Oh, glória! Só conheço um chamado Jesus. E ele voltou. E ele disse assim, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Porque ele teve morto, mas ressuscitou. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Se você for em qualquer túmulo, de qualquer pessoa que criou qualquer religião, não quero citar nomes, mas vou citar um que é muito comum. Siddhartha Gautama, Buda, se você for lá no túmulo dele, vai estar lá os ossinhos dele. Aqui jaz Buda, com a data, início e fim. Mas se você for lá em Israel, no túmulo de Jesus, vai estar escrito assim, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Oh, glória. Irmãos, um dia nós vamos estar com o Senhor, irmão. Nós vamos ressuscitar juntamente com... Oh, glória! Igualzinho ao Senhor, irmão. Nós vamos estar face a face com Ele, irmãos. Então, quando você tiver medo, às vezes, de morrer, doente, triste, amargurado, irmão, Jesus é um amigo presente. Amigo presente. De todas as horas, de todos os momentos. De todos os momentos. Eu falo, repito sempre, às vezes eu costumo andar falando sozinho, parece que eu estou falando sozinho, falando com Jesus. Quando a gente fala assim, irmãos, ó, nós devemos orar sempre. Está ligado com o Senhor, não é ficar dobrando os joelhos e orando, não, é ficar ligado no Senhor. Às vezes você está sozinho, você está orando, falando com Jesus. Às vezes você está resolvendo alguma situação, você está falando com Jesus. Às vezes você vai fazer alguma coisa longe, você fala, Jesus, vai comigo na frente, Senhor. É maravilhoso, irmãos. E as coisas acontecem. E as coisas acontecem. Olha, deixa eu dividir com vocês algo que aconteceu comigo, com minha esposa, com minha filha. Quem fez aula comigo esses dias para trás, eu contei esse testemunho. Todos os anos a gente viaja, a gente vai para o Rio de Janeiro. E aí a gente tem costume de ficar sempre num apartamento lá. E nos programamos umas férias. As férias já estavam pagas. Iria eu no carro, minha esposa, minha filha, e num outro carro, nosso cunhado, com alguns parentes. E olha que interessante. Há uns tempos atrás, os irmãos não sabem, mas eu fazia aula de voo livre. E eu machuquei a perna, a perna direita. Não sei se foi no voo. Só comecei a sentir dor no joelho. Comecei a fazer fisioterapia, então, para mim estava curado, não estava sentindo mais dor. Fui fazer essa viagem. E num trecho em Macaé, no Rio de Janeiro, estávamos correndo bem. O carro da frente reduziu e eu fui reduzir. Minha perna pesou, o carro diminuiu tanto, o meu cunhado veio, nos acertou a lateral do lado esquerdo do carro. Mas a porrada foi tão forte, a pancada foi tão forte, irmãos, que o carro bateu e continuou, o carro do meu cunhado. Meu carro só quebrou a roda do lado esquerdo, porque ele bateu na lateral, no cantinho, e o para-choque. Mas o carro dele deu perda total. Os airbags estouraram. E eu fiquei na minha ali, angustiado, irmãos, porque parecia uma eternidade aquilo. E ninguém saía do carro, aquele fumaceiro. E eu olhei para minha esposa no desespero, minha filha chorando atrás, mas eu vi que estava bem.
E comecei a dar glória a Deus. Falei assim, Jesus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo livramento. E preocupado com o carro que estava à frente. Aquele monte de fumaça subindo. E demorou a sair. Aí saiu um. Eu comecei a me alegrar. Saiu o segundo. E foi saindo um por um. E todos inteiros. E eu estou assim, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Sabe, comecei a ficar alegre. Apesar do acidente, mas eu fiquei alegre. Porque eu vi que está todo mundo vivo. Os paramédicos chegaram rápidos. Todos eles. E quando eles chegaram, os paramédicos, procurando as vítimas. Ele falou assim, onde estão as vítimas? Tem alguém ferido? Eu falei, não, não tem ninguém ferido. Ele, como assim não tem ninguém ferido? Quem estava naquele carro? Eu falei, eles. Machucou? Eu falei, não. Nem arranhão? Eu falei, não. Meu cunhado teve um arranhãozinho no braço que o airbag estourou. Aí ele, verdadeiramente, Deus livrou vocês. O paramédico falou isso. Mas olha que interessante. Você está achando que para aí? Olha, eu não conhecia nenhum dos paramédicos. E veio o guincho, levou o primeiro carro. E eu fiquei lá no meu carro. Meu carro estava ligado, com o ar-condicionado ligado, um calor daqueles. E eu sentado no carro. Carro ligado, ar-condicionado ligado. Cabeça baixa. Chorando. Triste. Porque as festas acabaram. Que bagunça é essa que a gente fez? Eu pensando. E o paramédico veio, colocou a mão na... Eu achei que eu estava sozinho, achei que todo mundo tinha ido. Porque eu não vi. Ele saiu. E ele colocou a mão na minha cabeça e falou assim, por que você está triste? Levanta a tua cabeça, se alegra, Deus livrou vocês, continue as suas férias. Eu falei, como assim? Não tem como, doutor, a gente continuar as férias, não tem clima. Aí ele, vamos fazer o seguinte, meu carro está a alguns quilômetros daqui, eu vou te deixar num posto, volto, te pego, e você vai no meu carro. Eu falei, não, doutor, aí, meu carro não é velho, meu carro é novo, pode ir nele. E eu falei, o que é isso, Jesus? O que é isso? Vocês estão entendendo o cuidado de Deus? Eu não estou preocupado com o meu carro, com outro carro, os carros tinham seguro, irmãos. Deus cuidou de cada um de nós nos detalhes. Nos detalhes. Não vou alongar. Chegando lá, Deus fez coisas grandiosas, vocês nem têm ideia. Mas estou dizendo para vocês o seguinte, Deus cuidou de nós. Eu poderia olhar para essa história e falar assim, Senhor, por que o Senhor não me livrou? Lógico que Ele livrou, estou vivo, estou em pé. Porque o Senhor não impediu do acidente, Jesus. O que isso importa, irmãos? O que é manifesto é a glória de Deus, irmão. O que nós vimos é a glória de Deus, irmãos. Nem o arranhão, irmãos. Nem o arranhão. E o mais incrível ainda, minha filha, há um dia antes, sonhou com tudo isso. Ela ficou apavorada. Só que no sonho todo mundo morria. Vocês estão entendendo? Como Deus é maravilhoso. Vamos voltar para o texto. Presta atenção, eu não sei o que na sua vida tem que ser ressuscitado. Se é seu marido, se é a tua esposa, se é o relacionamento seu com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Irmãos, um corpo sepultado há 4 dias, irmãos. A partir do 3º dia, irmãos, a pele já está se decompondo. Tudo que é líquido já está sendo desfeito. Os olhos já não tem mais. Começa a minar, começa a ser desfeito. Já está em decomposição. Decomposição. E quando Jesus disse que para tirar a pedra, ela disse assim, Senhor, já cheira mal. Já cheira mal. Já estava em decomposição. Ou seja, já estava o corpo aputrefando, se acabando. Eu fico imaginando a cena. Fico imaginando a cena. Jesus chegando e falando para ela assim, queria lá ressuscitar ele. Ressuscitar ele. O que é necessário na sua vida ser ressuscitado? O que é necessário trazer de novo à vida? É o casamento? É o relacionamento com o filho? Com a filha? O que é a vida financeira? O que é, irmãos?
O que é? Hoje está sendo ressuscitado uma coisa na minha vida, vocês não sabem disso. Mas eu estava pregando aqui, Deus está ressuscitando algo. Vocês não têm noção disso. Então, Deus faz novas todas as coisas. Todas as coisas. Esses fizeram novas todas as coisas. O Senhor diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Crer é passado? Não. Se crer é presente? Se creres, verás a glória de Deus. Elas criam lá no passado que Jesus podia fazer algo. Os judeus que estavam lá na casa dela também criam que lá no passado, se ele tivesse vindo, ele faria algo. Maria e Marta, a mesma coisa. Se Jesus tivesse vindo, ele faria algo. Ah, irmãos, mas ele veio a hora que ele quis, irmão, porque o milagre é dele, não é nosso. Pertence a ele, ele faz como ele quer. E se ele não fizer, irmãos, quer dizer a você, ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Irmãos, uma coisa eu tenho. Quem me conhece sabe disso. Se você me pedir para orar para alguém, irmão, não importa o estado, eu vou orar. E não tem problema nenhum com isso. Mas que eu vou decretar que está curado, eu vou. Não quero saber se você vai virar a cara para mim. O irmão morreu. Eu falei, irmã, a minha parte eu fiz, eu orei. Eu orei. Eu orei. Eu orei. Mas a parte a qual faz a cura é o Senhor, não somos nós. A nossa é orar. A nossa é orar. Quantas vezes eu perguntei ao Senhor, falei, Senhor, por que todas as vezes que o Senhor ia curar alguém, o Senhor perguntava, o que queres que eu te faça? Poxa, se o Senhor sabia de tudo. O cego chegava para ele e perguntava, poxa, não é cego, não é paralítico, já sabia. Irmão, a resposta é rápida. Irmãos, tudo que 2 ou 3 de vós ligados na terra terá sido ligado onde? No céu. Orar e falar com Deus. Quem estava diante daquele que está enfermo? Deus. O que tinha que haver? Diálogo. Por isso que ele perguntava, fala comigo o que você quer. Eu sou teu Deus, é eu que vou te curar. Vocês estão entendendo? Quando falar, irmão, deixa claro. Deixa evidente. Faça como Maria, se lança aos pés do Senhor. Seja humilde, reconhecendo a grandeza de Deus. Mas Marta veio apontando no rosto de Jesus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu não teria morrido. Isso é acusação, irmão. Porque o Senhor não estava aqui. Lázaro é aquele que o Senhor ama. Mas a outra não. Lançou-lhe aos pés. E chorando, disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Coloque a tua fé no lugar certo, no presente. O passado foi sepultado. Nossos pecados o Senhor lançou no mar do esquecimento. Não volte lá para tornar a pegá-lo. E muitas vezes nós fazemos assim. Cometemos o pecado, pedimos perdão. Aí lá na frente, acontece alguma coisa. Será que é aquilo que eu cometi lá atrás? Por isso que eu estou passando por isso? Aí torna a pedir perdão ao Senhor de novo. Será que eu estou passando isso é porque eu estou em pecado? Vocês lembram da história de Jó? Jó tinha alguns amigos. E os amigos de Jó, quando vinham falar com ele, porque ele estava doente, falavam assim, Jó, com certeza você cometeu algum pecado, por isso que você está passando por isso. Irmãos, a questão não é essa. Todos nós vamos passar por lutas e por dificuldades até o último dia. Tem de bom ânimo, diz o Senhor. Tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Nós também venceremos com Ele, e nele, e nele, e nele. Esse é Jesus. Não sou eu falando com vocês, é a palavra falando com vocês. A partir daquela data que o cordeiro lá no passado morreu,
foi feito o calendário judeu. O primeiro ano, o primeiro mês. Começou naquele dia, no dia de Páscoa. E Jesus, quando foi sacrificado, ele foi sacrificado no mesmo dia da Páscoa. Então, quando Jesus estava sendo sacrificado cordeiro juntamente com ele. Olha que maravilha. Por isso que ele podia dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Ele era o cordeiro e ele é aquele que perdoa os nossos pecados. Ele é o sumo sacerdote. Isso que é maravilhoso. É isso que é importante a gente saber. Que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Todas as coisas. Você pode se colocar de pé? Amém.